Olá, estamos iniciando mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia e a gente vai falar hoje sobre os benefícios dos tratamentos holísticos. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou depois falar um pouquinho sobre, inclusive, a ferramenta que eu trabalho, que é a MRA, a mesa radiônica apométrica. Então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai falar sobre muita coisa boa, como que a gente pode utilizar de recursos práticos, simples para se harmonizar, mas a gente tem que entender primeiro o que a gente vai harmonizar, por que é importante a gente cuidar da nossa energia, tá? Então vamos entender, vamos lembrar, né, que nós temos ali os nossos corpos espirituais. Eu já gravei programa para falar só de corpos sutis aqui, depois você pode procurar, né, na playlist da Astral TV no YouTube sobre o nosso programa, tá? Então eu falei sobre corpos espirituais. Tem um corpo físico, a gente tem um corpo de energia, que é o corpo vital, um corpo de emoções, que é o corpo emocional, e um corpo de pensamentos, que é o corpo mental, além de outros níveis mais sutis. Então vamos entender que se eu tenho essa estrutura sutil que eu acabei de citar, você também tem. Outras pessoas com quem a gente interage, convive, também tem. E nós produzimos energia. Então tem energia sendo produzida pelos nossos pensamentos, reverberando, né, pelo corpo mental e reverberando para toda a atmosfera mental do planeta. Tem energia boa, tem energia ruim. Da mesma forma, no plano astral, que tende a ser o plano, energeticamente falando, mais intenso, porque é onde as nossas energias emocionais, passionais são produzidas. Então a gente cria essa vibração, além da energia que fica ali presente ou reverberando ao nosso redor, a gente também emana isso ao redor. Então imagina a atmosfera astral do planeta, como é que tá, dependendo da região, dependendo do país, dependendo da condição de uma população, de uma área específica, né? Como é que a coisa tá. Então, pela atmosfera energética da humanidade, tem energia para tudo quanto é lado, vibrando, e vibrando às vezes muita negatividade. Nós temos uma missão, um propósito espiritual aqui na Terra, que é procurar não apenas evoluir, mas dentro desse processo, vibrar coisa boa. Criar boas energias e, se possível, povoar, né, o plano mental, o plano astral da humanidade com as nossas boas criações, com as energias que a gente pode chamar de formas pensamento, porque elas ganham uma forma. Dependendo da qualidade do pensamento que a gente tem, a gente vai criar formas que são mais sutis, sublimes, que vão vibrar coisa boa que a gente gerou através do pensamento positivo associado com o sentimento positivo que a gente nutriu naquele momento. Então a gente vai criar as boas formas de pensamento, mas da mesma maneira tem as formas de pensamento negativas. Então imagina só, se a gente está caminhando na rua, viajando, passeando, fazendo o que tiver que fazer, a gente está entrando em contato com tudo quanto é tipo de energia dessas que eu acabei de dizer para você, que a gente está povoando, ajudando a povoar, né, na atmosfera da humanidade. Você deseja encontrar com energia boa e positiva e ela te afetar, ou te afetar positivamente, é claro, trazendo inspirações e sentimentos elevados, ou você deseja o oposto disso, que é ser bombardeado por energia negativa que as pessoas saem criando por aí. A gente não tem como controlar aquilo que os outros estão vibrando, mas a gente pode, na medida do possível, ficar atento ao que a gente anda produzindo por aí. A qualidade dos pensamentos que a gente nutre e a qualidade dos sentimentos que a gente nutre também. Os acontecimentos da vida estão aí, vão mexer com o nosso emocional e a gente tem que desenvolver essa capacidade de superação dos obstáculos, dos desafios que a vida coloca no nosso caminho. Então, se a gente já tem essa consciência e sabe que tem energia de tudo quanto é tipo vibrando ao redor e a gente tem elas em nós também, então aí que vem a importância da gente cuidar da nossa energia, sabendo que é só a gente sair de casa e voltar para casa, a gente já pode estar trazendo um monte de vibração conosco da rua, das pessoas com as quais a gente interagiu, a gente não tem controle sobre o que andaram produzindo por aí, e a gente pode acabar captando, absorvendo. Por mais proteção que a gente cria ao nosso redor, campo de força, pirâmide de luz, globo de luz que fica ao teu redor, o nosso pensamento ele é muito poderoso. Se a gente se conecta com uma situação, a gente estabelece como se fosse um fio invisível, né? A gente cria ele entre nós e o objeto da nossa atenção. Através desse fio invisível, que a gente pode comparar com uma fibra óptica, a energia está sendo compartilhada. De um lado para o outro está trafegando. Então é como se essa vibração, essa energia, essa conexão, ela atravessasse as suas proteções. Porque foi você mesmo que criou
Você mesmo que estabeleceu essa conexão através dos seus pensamentos. Então imagina só, eu não estou dizendo que as proteções não funcionem, funcionam muito. Porém, a porta abre de dentro para fora, né? Ou seja, os nossos pensamentos podem sabotar essas proteções, criando brechas, vulnerabilidades, que fazem com que a gente mesmo se conecte com situações que a gente não gostaria e acabe trazendo ainda assim essas vibrações para nós. Fácil não, né? Ô, minha nossa! Mas existe solução para isso, né? Quando a gente fala dos tratamentos vibracionais, tratamentos sutis, e eles não vão só trabalhar em energias que a gente está captando, em energias que a gente absorve de ambientes e nas interações com outras pessoas, mas também, dependendo da técnica que a gente utiliza, a gente consegue acessar situações que ficaram registradas no nosso inconsciente daquilo que representa a nossa história desta vida, da nossa infância, adolescência, parte da nossa vida adulta também, até o momento presente, e outras encarnações também, vidas passadas, né? E tudo aquilo que a gente vivenciou, todas as nossas histórias, nossas memórias, tudo isso fica guardado no nosso inconsciente. Podemos chamar de registros akáshicos. Oh, que coisa bonita, né? Que nome bonito. Fica tudo guardado lá. E fica associado com o padrão mental e emocional daquela situação e, consequentemente, com energias que podem ter sido criadas através daquelas experiências que tivemos, as boas e as não tão boas, né? Quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de energia que não é tão legal assim, mas elas ainda podem existir. Ou seja, não significa que a gente finaliza um ciclo de vida com a morte do corpo físico, né, e transcende, faz a passagem para o plano sutil, e as energias que foram criadas por nós simplesmente deixaram de existir. Por vezes elas estão lá ainda, estão registradas, associadas às nossas memórias, às nossas experiências que ficam no nosso inconsciente. E aí, o que a gente faz? Como que a gente lida com tudo isso? E é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo bloco. Por enquanto a gente entendeu sobre essas criações todas que a gente faz, coisa boa e coisa não tão boa assim. Como é que a gente resolve isso? Tem técnica, tem ferramenta, tem instrumento para facilitar a nossa vida, desde que a gente esteja disposto a aprender e aplicar, tá? Então, fica comigo que já já eu te explico para você. E agora a gente vai entender como que a gente pode se cuidar das nossas memórias passadas, cuidar dos nossos traumas. É claro, levando em consideração a parte energética e espiritual e sabendo e entendendo que existem recursos no mundo físico também para a gente cuidar do nosso bem-estar e saúde mental, emocional, físico. A gente não pode deixar isso de lado, eu tenho que mencionar também. Vou falar sobre tudo isso, tá? Primeiro vamos falar do sutil, vamos falar do energético, espiritual. Existem tantas técnicas hoje em dia para a gente se cuidar energeticamente. Eu, é claro, vou falar daquelas técnicas que eu atuo, né, gosto muito e percebo os efeitos positivos ali, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com limpezas energéticas de modo geral, utilizando meditações, os banhos. Isso faz com que a gente se purifique, né, de vibrações e energias mais externas, que estão impregnando os nossos corpos espirituais, nossos chakras, nossa aura. Agora, a gente pode visualizar, por exemplo, numa meditação, que aquela meditação, aquela limpeza energética que a gente está passando, está transpassando cada célula do nosso corpo, transpassando os nossos corpos espirituais e realizando essa purificação em todos os níveis multidimensionais. Porque senão a gente imagina que a gente só tem energia na superfície do nosso ser, né? E não é verdade. As energias elas podem ficar ali como que permeando os nossos sistemas do corpo. E quando a gente fala de sistemas do corpo, a gente não está falando só do corpo físico, não. Dos nossos corpos espirituais. Então essas energias podem transpassar, acumular em determinada área, acumular em determinada região. E tanto as energias que a gente pode, em alguns casos, captar, se infiltrar através de algum chakra e se alojar numa região do nosso corpo, ou ainda aquelas que a gente mesmo produz, e elas vão decantando ali, né, dentro dos nossos processos psicossomáticos. Tem isso também. Dependendo da intensidade da energia mental e emocional que a gente cria, ela vai estar ali se acumulando, né, numa determinada área, ou região do nosso corpo. Aí a gente tem que fazer todo um processo de limpeza energética. Se a gente não consegue resolver essa situação, transmutar essa energia antes dela vir para o físico, ela pode somatizar, sim. Né? Aí depois que veio no físico, a gente tem que cuidar do físico do jeito que o físico pede. Aí tem que utilizar uma medicação, tem que utilizar de algum recurso clínico tradicional para a gente cuidar do corpo físico. Então, o corpo físico pede algo, a gente pode se utilizar tranquilamente. Tem pessoas que não gostam da medicação, evitam ao máximo, mas em alguns casos ela pode ser super importante, muito necessária para poder ajudar a restabelecer o equilíbrio do corpo físico muito mais rapidamente, porque
apesar de muito eficientes serem os recursos alternativos dentro da medicina alternativa, né, associar com a alopatia pode ser muito importante sim para a sua boa recuperação. Tá? Então a gente tem que dar o devido crédito e entender que a ciência tem contribuído em muito para o nosso processo de cura, de resistência a diversos patógenos, diversas doenças aí. Então, não vamos negligenciar a ciência, não, porque a ciência ela é fundamental para a gente ter longevidade. Desde as vacinas até outros tipos de medicações que vão ali combater e, claro, remediar questões que já estão ali no nosso corpo físico e estão pedindo a devida atenção. Então, é importante reconhecer a importância da medicina. Né? Ainda bem que a temos, né? Imagine se não tivéssemos. Vamos pensar em épocas e épocas atrás em que a medicina não estava assim aprimorada como está hoje e ainda tem muito, é claro, né, a expandir e ainda, por que não dizer, né, se associar com os processos espirituais para a gente expandir ainda mais as curas, né? Porque a gente entende, quem é espiritualista, que existem processos espirituais que estão adoecendo a nossa alma, o nosso corpo astral, e que isso se reverte em doença no físico também. Se a gente consegue entender isso através de técnicas como essa que eu vou citar agora para você, de uma apometria, que eu gosto muito de trabalhar com apometria, quem tem conhecimento de técnicas assim consegue atuar nesses processos sutis antes que eles se manifestem no físico. Ou mesmo que já tenha se manifestado no físico, a gente vai acessar se ainda existe essa causa espiritual, essa causa no corpo astral ou em algum outro nível do nosso ser, para poder fazer ali o devido tratamento e ajuste com muito auxílio espiritual, né? Então, é fundamental para quem trabalha com técnicas espirituais, tá ali com a tua intuição bem afinada para poder, inclusive, receber orientações da equipe espiritual, que sempre vai estar ali nos assistindo, né? E para direcionar, vamos fazer tratamento aqui, vamos fazer o ajuste ali. Então, olha a importância de um tratamento holístico. Quando a gente fala do holos, é o todo, e o todo envolve também o aspecto espiritual. Então não vamos negligenciar aqui também o auxílio de uma equipe espiritual que vai estar ali amparando, protegendo, guiando um terapeuta holístico. Por mais que o terapeuta holístico fale assim, mas eu não tenho essa percepção, eu não tenho essa mediunidade, não tenho uma intuição, está sendo assessorado. Às vezes está recebendo as ideias, está interpretando como sendo suas, mas pode estar sendo muito bem sugerida ali por um guia espiritual especializado naquele trabalho, naquela técnica, ou ainda que conhece muito bem o caso daquela pessoa que está sendo atendida, né? Então, a gente consegue promover ajustes e purificações energéticas nesses corpos espirituais a fim de restaurar esse equilíbrio, esse campo vibracional da pessoa que vai contribuir para uma boa saúde. Então, vale muito a pena buscar na literatura espiritual, espiritualista, esotérica, informações sobre os corpos sutis. Você pode encontrar individualmente. Tem livros que falam só sobre o duplo etérico, que é o corpo vital. Tem livro que fala só sobre o corpo astral, só sobre o corpo mental, corpo causal. Então, vale a pena ir buscar informação. Tem livro que vai falar sobre chakras. Literatura sobre chakras, na verdade, tem muito aí. Tem muito conteúdo a respeito. Daí vai filtrando as informações, tem desde os livros com conhecimentos aí mais transcendentais, né, mais antigos, até alguns livros um pouco mais facilitados, facilitam o conhecimento para o leigo, né, aquele que só quer uma informaçãozinha mais prática, fácil. Mas tem verdadeiros livros de estudo também, que vão aprofundar o conhecimento para quem tiver interesse em aprofundar. Inclusive, para quem deseja trabalhar com terapia holística, aprender técnicas, né, aprofunde-se, não fique no raso. Inclusive, agora eu falo sobre a ferramenta com a qual eu trabalho, que é a mesa radiônica apométrica, a MRA. Ela está programada, ela é uma mesa radiônica, mas ela está programada para atender as determinações mentais do operador. Então, basta uma solicitação mental, a gente não precisa ficar pendulando ali para ver qual é o próximo tratamento, qual é o próximo, não. O operador dá um comando e a ferramenta é acionada já para atuar nos corpos espirituais da pessoa, nos chakras, e então ela vai fazendo uma varredura para identificar possíveis danos, energias desqualificadas, desarmonias, e no que ela vai identificando, ela já vai fazendo o tratamento devido ao ajuste. Tudo automático. Olha que coisa maravilhosa, né? Foi por, é claro, intuição que eu recebi as informações da equipe espiritual de como montar a ferramenta, e hoje eu utilizo no dia a dia, atendendo aí diversas pessoas, e sou muito feliz por essa oportunidade de ensinar também sobre essa ferramenta para quem tem o interesse em aprender.
Além disso, ela vai fazer análise e tratamento a nível do inconsciente, identificando conexões inconscientes nocivas que estão ali vampirizando a outra pessoa, personalidades e subpersonalidades em desarmonia, vidas passadas em desarmonia, e ela já vai identificando e vai realizando tratamentos, tudo automaticamente. Vai identificando como é que está a saúde do nosso campo vibracional, do nosso campo energético, e o mesmo ela vai fazer para o lar. Então, ela faz uma grande varredura no lar, fazendo limpezas, o tratamento de objetos que estão dentro do ar, né, de toda a atmosfera, também para animalzinho de estimação, e ainda dá para direcionar tratamentos para as mais diversas áreas da vida. Recomendo você buscar um pouco mais de informações a respeito, é só acessar meu site, fernandovidia.com.br, tem informação sobre como funciona a sessão de mensagem apométrica e tem também um link direto para falar sobre o curso. Quer aprender uma ferramenta fácil, prática e muito abrangente para cuidar da tua energia? Acessa lá, busca mais informações. Mesa Radiônica Apométrica Fernando Vidia. E é isso. E aí, gostou? Espero que sim. E vão trazer ainda muito conteúdo bom, de valor aqui nos nossos programas. Acompanhe-me nas redes sociais, @FernandoVidia. Manda mensagem para mim, além do visível, @fernandovidia.com.br, e me deixa saber como que você está vivendo o seu dia a dia, se está gostando do programa, e me deixa sugestões de temas para abordar aqui também. Vai ser um prazer poder interagir contigo. E vou ficando por aqui. Deixo para vocês super beijo, um grande abraço e uma excelente vida para todos nós.